Glória a Deus, boa noite, videira, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de 19 horas, que alegria nós estarmos juntos. Gostei, me senti querido com esses aplausos, muito obrigado. Mas, fora esse carinho, essa simpatia, antes da gente entrar na palavra de Deus, porque nós sabemos que o culto é um pouco mais rápido devido ao outro culto, tão cheio quanto esse, de pessoas sendo abençoadas aqui na nossa casa, eu quero só reforçar o convite para a oração nesse próximo sábado, às 9 da manhã, fogo sapateado, mistério aqui nessa igreja. Então não percam, não, Martinha, a oração, brincadeira não é tanto, mas talvez seja. A partir das 9 horas aqui, você é livre para vir convidar alguém para orar com a gente, amém? E falando em oração, feche os seus olhos, eu quero convidar você a orar comigo pela palavra. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo, pelo privilégio da tua presença nesse lugar. Eu sei que como a tua palavra mostra, nunca, Senhor, o teu povo veio até a ti e foi embora de mãos vazias. E eu te peço, Pai, que essa noite, mais uma vez, o Senhor continue falando, encorajando, inspirando, e que cada pessoa que veio à tua casa nessa noite te adorar, te buscar, te louvar, possa ser encorajada e fortalecida pela tua palavra, abençoada em todas as áreas. Eu declaro a bênção de Deus na sua vida espiritual, emocional, familiar, sentimental, física, profissional, que em todas as áreas da sua vida você viva a sua real versão em Deus e o seu potencial, não por aquilo que você vê, mas pela forma com que Deus te enxerga. É sobre isso que eu quero orar e profetizar que o Senhor vai continuar falando conosco em sua palavra, em nome de Jesus, e quem crê como eu creio, diz... Amém, amém. Bom, queridos, a primeira coisa que eu quero fazer essa noite é perguntar para você, e eu peço que você seja muito sincero, se em algum momento da sua caminhada com Deus, você se sentiu indigno do amor de Deus. Quem em algum momento já se sentiu indigno do amor de Deus? Você olhou para algum erro que você cometeu e você falou, eu não mereço Deus me amar dessa forma. E quem aqui também, em algum momento da sua vida, se sentiu incapaz diante de um grande plano e um grande projeto, uma vocação que Deus falou, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar para ganhar almas, eu vou te usar para prosperar, eu vou te usar, e mostrou um grande projeto, e você olhou para aquele projeto, olhou para si mesmo e falou, impossível. Alguém já passou por isso em algum momento da sua vida? Pois glória a Deus que só veio a turma certa para o culto hoje, porque essa pregação é justamente sobre isso, sobre essa sensação que a grande maioria de nós sentimos. Você também que está nos acompanhando através do YouTube, eu tenho certeza que você também já sentiu isso, aquele momento em que você olha e fala, como pode Deus me amar eu sendo assim? Como pode Deus me usar se eu sou tão limitado? Como pode Deus confiar em mim? E hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que desde cedo está ardendo, que já é até um spoiler de um projeto que Deus colocou no meu coração há muitos anos. Essa pregação um dia ainda vai virar um livro que logo logo eu vou estar desenvolvendo, porque é uma palavra justamente baseada em uma expressão chamada apesar de mim. Fale comigo, apesar de mim. Deus te ama apesar de você. Deus vai te usar apesar das suas falhas e fraquezas. Deus tem um projeto grande com a sua vida e vai cumprir esse projeto não por quem você é, não pelo que você tem e não pelo que você pode, mas por quem Ele é, pelo que Ele tem e pelo que Ele pode fazer através de você, se você simplesmente se render à graça dEle. Porque, queridos, algo que nós precisamos entender é que o amor, a eleição, a graça de Deus em nossa vida não é sobre quem nós somos, é algo que não tem explicação. Ontem eu estive participando de uma live com o pastor Costa Neto, que inclusive está lá no feed do Instagram dele, @PRCostaNeto, sigam ele que ele segue de volta, e lá no feed do Instagram dele está a live que a gente fez, justamente conversando sobre isso, sobre essa questão de que não dá para explicar a graça. É por isso que a gente vai fazer esse evento chamado Tempo de Graça, para ver se a gente aprende pelo menos a ponta do iceberg, para ver se a gente pelo menos entende aquilo que de fato a graça de Deus representa em nossa vida. E eu quero ler com você, só para não ficar apenas divagando nos meus pensamentos, o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, abre comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1,
versículos 27 a 29, que é um dos versículos mais famosos da Bíblia e que eu tenho certeza que a maioria de nós aqui se identifica. Olha o que é que Deus falou através de Paulo, olha o que é que Paulo afirma. Em 1 Coríntios 1, 27 a 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E escolheu as vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E isso com apenas um motivo: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deixa eu explicar algo aqui. Se a tua salvação dependesse da sua força para você conquistá-la, você jamais seria salvo. Isso é uma das coisas que a gente está mais batendo nos últimos cultos, pelo menos que eu tenho pregado. Eu tenho falado direto, que eu por muito tempo eu fui religioso ao ponto de achar que a minha salvação dependia de quão bom eu fosse. Dependia da minha performance. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ficar firme na igreja. É por isso que tem muita gente que fica 6 meses, fica 1 ano e se afasta de Deus. Por quê? Porque quando ela se convence de que ela é carne, de que ela não tem condição de ser tão boa quanto ela deveria ser, ela olha para a igreja, ela olha para a Bíblia, ela olha para Jesus e fala: isso aqui não é para mim, eu não sou digno disso, eu jamais terei capacidade de ser certo e de parar de errar. E nessa brincadeira muitas pessoas se afastam e Satanás se alegra por ver que é isso que ele quer colocar na cabeça das pessoas, de que elas não merecem o amor de Deus, de que igreja não é para elas, porque a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E glória a Deus que, modéstia à parte, vocês congregam na Videira, que é uma igreja que prega a todo instante que a salvação não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, conquistada na cruz pelo sangue de Cristo Jesus. E quando eu era religioso, que eu achava, hoje não dá tempo nem aplaudir, viu, igreja? Porque é muito rápido. Mas uma coisa eu quero dizer bem rápido, é que quando eu achava que a salvação era pelas minhas obras, era mais ou menos assim que eu vivia. Eu aceitei a Jesus numa quarta-feira à noite, e quando eu levantei minha mão chorando, entregando minha vida para Jesus, na minha cabeça, na mesma hora, como a própria Bíblia diz, meu nome foi escrito no livro da vida. Quem aqui já aceitou Jesus? Diga graças a Deus. Se você já aceitou Jesus, meu amigo, não interessa se o seu nome está no SPC, está no Serasa, não interessa se você, por algum momento, infelizmente, devido a alguma situação, você está com o nome em alguns lugares que não deveria estar. Mas mesmo assim, se alegre, porque o mais importante é que o seu nome está escrito em um livro chamado Livro da Vida. O seu nome está lá. E se o seu nome está lá, quando esse livro for aberto, você vai ser salvo e você vai entrar no céu. Só que uma das grandes dúvidas, que até discussão teológica entre calvinistas e arminianos, é se a salvação depende do homem, se dá para perder salvação. E eu não quero entrar nesse mérito, porque a gente não tem tempo para discutir isso. E eu, Samuel, não me considero nem arminiano, nem calvinista. Eu me considero cristão em Cristo Jesus. Teologia de homens é feita com lápis, a Bíblia que foi escrita com sangue. Então, a gente não pode se basear 100%. Porém, eu cheguei a óbvia conclusão de que se a nossa vida e a nossa salvação dependesse disso, era mais ou menos assim. Simplesmente, eu aceitei Jesus na quarta, meu nome foi escrito no livro da vida. Cheguei em casa, me estressei com um familiar, que é uma coisa não tão difícil de acontecer. Amém, igreja? A gente se estressa com um familiar, uma pequena discussão. Na mesma hora que Jesus assiste do céu, a gente brigando dentro de casa, marido com mulher, irmão com irmão, começa aquela pequena confusão, às vezes não tão pequena. Na mesma hora, Jesus olha e fala: Gabriel, me arrependi. Ele não é dia de salvação, apaga o nome dele. Apaga. Aí Gabriel ia lá e apagava. Aí você ia para o quarto. Quando você vai para o quarto, existe uma pessoa que habita em você, que ela não te condena de nada. Quem condena é Satanás. O Espírito Santo que habita em você, ele te convence. E aí quando você chega no quarto, não condenado, mas convencido pelo Espírito, você se ajoelha e vai lá pedir perdão pela discussão desnecessária e pede graça e ajuda a Deus para não repetir aquilo. Quando você está lá chorando: Jesus, me perdoa, não sou digno de ti, tem misericórdia, e está lá chorando, aí Jesus olha lá de cima e fala: Gabriel, olha o bichinho chorando, olha ali, Gabriel, olha aí como ele é quebrantado, escreve de novo, escreve, eu me arrependi. Escreve de novo o teu bendito nome. Quando é no outro dia de manhã, tu vai para o trânsito, se estressa de novo, diga misericórdia. Apaga de novo, Gabriel. Irmãos, é óbvio que uma hora a página do livro da vida ia rasgar, você concorda? O livro da vida ia virar um borrão, e é por isso que eu sou claro em afirmar para cada um de vocês, que eu
como eu disse no início dessa mensagem, eu não me apego a uma palavra apenas de Arminiano ou de Calvino, mas eu creio que uma pessoa que realmente foi salva, que realmente nasceu de novo, ela pode, com certeza ela ainda terá problemas com a sua carne, momentos de fraqueza, tropeçará, como a própria Bíblia prevê, que 7 vezes cairá o justo, mas para a vergonha do diabo, ele não ficará prostrado, Deus tornará a levantá-lo as 7 vezes. Então, se você crê no que a palavra de Deus afirma, ainda que você passe momentos de fraqueza, você pode até tentar se afastar de Deus, passar um tempo longe de Deus, como o filho pródigo se afastou da casa do pai. Mas quando você estiver lá, no meio da sujeira, vai acontecer com você e vai se repetir a frase mais linda da história do filho pródigo, que é a frase caindo em si. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi o pai que foi atrás dele, mas caído em si, ele se lembrou da casa do pai e voltou, porque não tem como deixar de ser filho. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. Não tem como deixar de ser filho. Se você de fato se tornou filho de Deus através da fé, não tem como deixar de ser filho. Você pode perceber que às vezes você quer aprontar mais, você quer pecar mais. Nem para pecar você serve mais. Às vezes você se organiza para pecar e dá errado. Quem já passou por isso? Diga graças a Deus. Eu passo direto. Graças a Deus que diminuiu bastante. Há alguns anos eu estou bem mais quieto. Mas quando eu era perseguido, que os amigos convidavam para ir para a festa, convidavam para qualquer coisa que eu sabia que não era certa, nos momentos de fraqueza, eu me exponho demais, né? É uma igreja bem humana. Mas quando eu, nos momentos de fraqueza, eu achava que eu ia cair, eu ainda falava assim, não cara, eu não vou não, está repreendido em nome de Jesus. Não, sai daqui, está repreendido, meu Deus, não vou não. Que hora vocês vão sair? Era mais ou menos assim. Quem já passou por essa luta da carne com o espírito? Enfim, o fato é que... O pastor ainda aqui é muito coragem. O fato é que... Quando eu me organizava, um pneu furava. Caía um toró de chuva no dia. E o povo já olhava e já falava, é porque chamaram um crente. É porque convidaram um crente. Porque quando convida um crente escolhido, até as trevas reconhece que ele não faz mais parte daquele mundo. Você pode, eu não estou tentando te encorajar a tentar, está repreendido, vá se converter. Eu não estou encorajando ninguém a tentar. Mas ainda que você tentar se afastar de Deus, você não consegue mais. Sabe por quê? Porque Deus te ama apesar de você. Sabe uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus, principalmente quanto a esse encontro do homem com Deus, é que uma coisa, lendo a Bíblia, eu percebi que se repetia muitas vezes, tanto no chamado de Moisés, quanto no chamado de Jeremias, quanto no chamado de Gideão, todos eles repetiam a mesma expressão. Eu tinha até separado para a gente ler Êxodo 3, do versículo 1 ao versículo 13, ao versículo 17, mas fica de tarefa de casa, para que a gente não consuma tanto tempo. Mas quando a Bíblia fala, no capítulo 3 de Êxodo, que Deus chama Moisés, no meio de uma sarça ardente, Deus fala, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu vi e ouvi o clamor do meu povo, e eu vou libertá-lo do Egito. Agora chuta aí, Moisés, quem foi que eu escolhi para tirar eles de lá? Aí eu imagino que Moisés olhou para um lado e para o outro, e ele falou assim, foi tu, Moisés. E Moisés repetiu a frase que Jeremias repetiu, que Gideão repetiu, que eu repeti quando fui chamado. Ele olha para Deus no meio da sarça e fala, quem sou eu para tirar o teu povo do Egito? Quem sou eu para libertar o teu povo da fúria dos midianitas? Quem sou eu para pregar para os reis? Eu sou uma criança e eu não sei falar, disse Jeremias no capítulo 1. E eu olhava para as promessas que Deus me fazia, eu, Samuel Vaz Cavalcante de Almeida, eu, pessoa física, e eu falava, quem sou eu? Eu não sou filho de pastor, não sou filho de pastora, não tive babá profeta, eu sou uma pessoa criada totalmente longe da real presença de Deus. Quem sou eu que com 15 anos me converto e agora vou me tornar um grande pregador da palavra? Não tem como, é impossível, quem sou eu? E é muito fácil ver as pessoas que trabalham com a psicologia humana, e eu muitas vezes também já vi essas passagens bíblicas por essa ótica, de dizer que quando Moisés fala quem sou eu, quando Jeremias fala quem sou eu, ele estava tendo um problema de identidade, ele não sabia quem ele era. Só que eu, hoje à tarde, meditando nessa palavra, enquanto eu meditava sobre a história de Moisés, que eu mergulhei nessa história, o Espírito Santo me fez ver por outra ótica.
o Espírito Santo me fez ver justamente pela ótica do apesar de mim. Eu acredito que quando Moisés fala quem sou eu, ele não estava perdido na identidade dele. Ele sabia tanto quem ele era, que por isso ele disse quem sou eu. Ele conhecia tanto as falhas dele, que por isso ele disse quem sou eu. Tem outro mais santo, tem outro mais crente, tem outro mais constante, tem outro melhor, tem outro mais sábio, tem outro mais forte. Mas Deus está olhando para cada pessoa que está sentada nas cadeiras dessa igreja e assistindo essa pregação pelo YouTube e está dizendo: eu sei que tem outras pessoas, mas eu escolhi você. Eu quero você. A minha graça está disponível para você. É você, Moisés, que eu quero usar. É você, Moisés, que eu vou usar. E aí Moisés falou: não, mas tem Arão. Sim, Arão vai te ajudar. Ele fala por ti, já que tu é gago. E a Bíblia fala que Moisés foi responsável pelo maior êxodo da história da humanidade. E mesmo com as suas falhas, fraquezas e limitações, ele atravessou 2 milhões de hebreus, no mínimo, do Egito, caminhando pelo deserto. Infelizmente a maioria não chegou na terra prometida, por conta da murmuração, e vocês conhecem a história, se não conhecem, deveria conhecer, vão ler a Bíblia. Mas o fato é que a palavra de Deus fala que Moisés cumpriu o seu chamado, não porque ele era bom, mas apesar dele. Um dia eu ouvi uma frase do meu amigo Theo Hayashi, que essa frase me marcou muito e ficou uma das minhas frases preferidas. Ele disse o seguinte, que, eu anotei, está por aqui, eu nunca esqueci dessa frase, eu estou procurando mesmo só para... E ele disse mais ou menos assim, porque toda vida eu me confundo, você sabe que eu sou uma pessoa prolixa, eu me perco nas minhas próprias palavras. Mas olha o que o Theo falou, ele disse assim, que se o teu sonho e o teu chamado não forem aos seus olhos maiores que a sua capacidade, a ponto de você precisar depender completamente de Deus para que eles se cumpram, então você ainda não está vivendo o sonho e o projeto que Deus tem para você. Eu vou repetir, vou trocar em miúdos. O que o Theo quis dizer nessa frase, e o que Deus está dizendo para nós através dessa pregação é que, se o sonho, o chamado, a vocação, você olha e você diz, eu acho que eu dou conta, ainda não é o que Deus tem para você. Eu acho que eu sou bom demais, eu resolvo, eu tiro de letra. Esse sonho está muito pequeno ainda. Porque se você sozinho consegue, se você sozinho mantém a tua vocação, o teu chamado, e você não está precisando de Deus, ainda não é o projeto que Deus tem para você. Porque o projeto que Deus tem para você é tão grande, o chamado que Deus tem para a tua vida é tão sobrenatural, o que Deus vai fazer através de você é tão tremendo, que você vai precisar dele todos os dias para conseguir executá-lo. Você vai precisar depender dele todos os dias para que aconteça e dê certo. E nós precisamos entender essa verdade, que Deus nos ama, que Deus nos usa, não por quem nós somos, mas apesar de nós. Eu amo essa expressão, apesar de mim. Sabe, queridos, uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, eu costumo brincar ultimamente, que eu sempre falei, que depois de conhecer Jesus no céu e passar um tempão atracado no pescoço dele, depois que eu der um tempinho para vocês também cumprimentarem, quando eu soltar Jesus, eu ia atrás de conhecer outra pessoa da Bíblia, que era Davi. Davi sempre foi a pessoa preferida que eu queria conhecer. Só que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, vai virando menos emocional e um pouco mais maduro, e aí eu decidi fazer outra amizade primeiro. Agora eu troquei Davi por Paulo. Eu estou querendo conhecer Paulo primeiro. Porque Paulo, na minha opinião, ele foi um dos caras tão evoluídos, não por quem ele era. Porque, meu amigo, falar de Paulo era falar de um cara poliglota, cheio de bagagem intelectual. Um cara que era letrado em várias religiões. Ele era líder. O cara era grande. Até que a Bíblia fala que Jesus intercepta o caminho dele, o derruba de um cavalo e começa a construir tudo de novo. E Paulo se torna um bebê. Só que a obra de Deus na vida de Paulo era tão tremenda que Paulo começou a receber de Deus simplesmente 60% do Novo Testamento que a gente lê. Um dia eu ouvi um estudioso dizer que se por uma grande desgraça toda a Bíblia se perdesse e sobrasse apenas as cartas de Paulo, nós teríamos paradigmas sobre fé, sobre salvação e sobre a graça para manter a nossa vida espiritual. De tão incrível que a revelação de Deus para Paulo foi. Só que entenda,
Ainda assim, Paulo passou por um processo. E é tanto que foi ele o escolhido para desenvolver aquilo que Jesus havia trazido para a terra, que era o Evangelho da Graça. E eu amo que Paulo ele foi tão transformado com o tempo, que a Bíblia fala que ele começa tendo que aguentar a perseguição dos próprios discípulos, que não queriam aceitar que ele havia também sido chamado para ser apóstolo. E é tanto que você vai ver que em alguns momentos Paulo precisa afirmar a identidade dele. Eu amo, e eu como sou uma pessoa que prega muito sobre identidade, eu acho legal, eu pelo menos achava muito legal, quando Paulo começava Gálatas, por exemplo, dizendo, apóstolo Paulo, por vontade de Deus e não de homens, aí começava a pregar. Ele já começava assim, falando assim, não fui escolhido por vocês não, estou nem com vocês, se você não acredita em mim, problema é de vocês, fui escolhido por Deus, e começava a pregar. Ele afirmava a identidade dele. Mas Paulo evolui, amadurece, ele cresce. E olha que, quem somos nós para a gente se comparar a Paulo? Mas Paulo, lá nas últimas cartas, quando ele está terminando a sua vida, sabe o que é que ele começa a dizer? Salvador, remissor de todos os pecadores e mais miserável dos homens, do qual eu sou o principal. O mesmo Paulo, que reafirmava a sua identidade, foi tão quebrado por Deus e teve um encontro com a graça e com apesar de mim de forma tão clara, que ele termina falando a vida. Dos pecadores eu sou o principal. Ele se humilha diante da graça de Deus. E eu amo que Paulo, quando termina a carreira dele, ele não termina dizendo, eu venci. Ele me inspira e inspira cada um de nós que estamos aqui, quanto à nossa performance. Sabe por quê? Porque a gente quer vencer todos os dias. Só que eu quero dizer para você que o Evangelho não é um livro dos perfeitos, dos super-heróis e das mulheres maravilhas. O Evangelho é o livro dos seres humanos. Se você quer ter uma aula sobre a graça de Deus, ou pelo menos começar, dia 24 a gente continua aqui, dia 25 na igreja, você não pode perder. Mas se você quer começar, vai ler Mateus capítulo 1. E só na genealogia de Cristo, você vai ter uma surra da graça. Porque está cheio de gente que humanamente falando não deveria estar lá. Tem prostituta, tem todo tipo de gente que tu imaginar. Na genealogia de Cristo, porque todos foram restaurados e alcançados pela graça de Deus. Mas escute. Inclusive pode até começar a tocar, viu Lucas, para eu entender que eu tenho que acabar. Porque vocês sabem, né, que quando não começa a tocar eu penso que eu ainda tenho meia hora. Mas já para caminhar para o encerramento, para a gente orar e nós nos entregarmos completamente, nos rendermos a essa graça, que vai nos usar, que vai nos capacitar, que vai nos manter de pé, apesar de nós. Sabe o que é que eu amo na palavra de Deus? É que é um livro de humanos. Ei, tem dia que você não vai vencer. Tem dia que Deus não vai responder de forma positiva a tua oração. Tem dias que você vai passar situações que você achava que não merecia, ou que você pelo menos não entende. Mas sabe qual é o teu desafio? Permanecer. Sabe, gente, uma das coisas que quase todo cristão passa, na sua vida espiritual e em todas as áreas. Toda mãe passa por isso na criação dos filhos. Quase toda mãe olha para algo na vida de um filho e fala, onde foi que eu errei? Eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai. Na empresa, a gente vive uma fábrica de cobranças todos os dias. Todos os dias. E é por isso que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas chegam a cometer um suicídio. Inclusive, nós estamos no mês do Setembro Amarelo. E eu quero dizer para essa multidão, que quando eu olho aqui de cima, eu não subestimo ninguém que está aqui, achando que todo mundo que está aqui está bem. Pelo contrário, eu sei que tem pessoas que entram pelas portas da videira com pensamento de suicídio. Mas eu quero dizer que não foi à toa que Deus te trouxe aqui nesse lugar, para dizer para você que a solução para você não é a morte física. A solução para você é morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Porque aí você conhecerá a verdadeira vida. Não tire a sua vida. Não se mate. Deus ama você e tem um projeto para a sua vida. Uma pessoa que se suicida é uma das coisas mais claras. É que uma pessoa que se suicida, dificilmente eu consigo acreditar que alguém acorda e fala assim, estou a fim de me matar hoje, vou pular. A pessoa acorda assim, romantizando, não. Uma pessoa que às vezes tira a vida, ela está se preparando para aquilo faz tempo.
ela vai pensando naquilo, ela vai se organizando para aquilo. E um dia eu ouvi um psicólogo falando algo que é totalmente verdade. Que uma pessoa que se mata, ela não está querendo matar a si mesma. Ela está querendo matar a dor que ela sente. Ela está querendo matar a cobrança que ela possui. E é por isso que o convite de Jesus é: vinde a mim, vocês que estão cansados. Vocês que estão se sentindo sobrecarregados com essas cobranças, com essa pressão da perfeição, da performance, do mundo, dos filtros de Instagram, que todo mundo parece uma pessoa que não é. Ei, Deus conhece você como você é. Deus conhece suas falhas, seus pecados. Eu nem imagino você nos seus piores momentos. Deus viu, Deus vê, Deus sabe. E o mais incrível disso é que Deus te ama, apesar de você. É por isso que eu amo que a contagem na Bíblia, os juros do céu é diferente do juro da terra. Os juros do céu é tão sobrenatural que a Bíblia fala que o homem, às vezes ele diz que te perdoou de algo, mas qualquer oportunidade ele passa na cara de novo. É assim ou não é? Ah, mas você lembra aquela vez? A Bíblia não. A Bíblia fala que quando Deus perdoa, Ele lança o teu pecado em um mar, chamado mar do esquecimento, e diz: dos teus pecados eu não me lembrarei. Pelo contrário, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas novas são todas as manhãs. Todas as manhãs. Todas as manhãs antes de você acordar, tem uma pessoa sentada na beira da sua cama te esperando acordar. Sabe quem é essa pessoa? A misericórdia de Deus. Todas as manhãs ela te espera. E quando você levanta, ela te abraça e diz: do que tu fez ontem eu não me lembro mais. E eu amo quando a palavra de Deus ela nos ensina que a nossa vida não deve ser pautada apenas no vencer, vencer. Porque Paulo termina a sua vida, e quando ele vai se despedir da terra, as suas palavras finais não é: eu venci. Até na morte ele nos inspirou. E sabe como é que ele termina a vida e a carreira dele? Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele podia ter falado eu venci, mas ele falou eu combati. Porque ainda que ele tivesse segundos para morrer, naqueles segundos ele continuaria combatendo. E é por isso que a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje não é sobre vencer todos os dias, mas é combater sempre, é permanecer sempre. Você está sentado nessa cadeira numa quarta do encontro, esse é o sinal que você precisava para acreditar em você, para acreditar que você quer, para acreditar que você deseja. Porque, meu irmão, quando Deus olha para mim e para você, Ele não espera a nossa perfeição, principalmente quando a gente não conhece a Jesus. Ele espera em cada um de nós a disposição para servi-lo, a disposição para obedecê-lo. Não que a salvação vem produto do nosso esforço, é produto da graça. Mas Deus quer olhar para mim e para você e quer ver a gente todos os dias combatendo. Sabe, querido, a Bíblia fala que o problema maior do céu não é nem com o pecado apenas, é com a iniquidade. E o que é a iniquidade, Samuel? A iniquidade é diferente de pecado. Pecado é o que a gente comete e se arrepende. Pecado é o que a gente tropeça e deixa. Agora a iniquidade é diferente. Iniquidade é quando o pecado endurece. É quando o pecado macera a nossa mente e a gente começa a justificar o nosso erro. Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque minha família, todo mundo é assim. Eu faço porque eu tenho um trauma. E eu não estou subestimando o teu trauma. Eu não estou subestimando o histórico da tua família. Eu não estou subestimando as suas fraquezas. Mas eu estou dizendo para você que você é maior do que isso. Que você pode vencer isso. Porque não é sobre o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você vai transformar os teus piores traumas no maior testemunho que glorifica o nome de Jesus Cristo. E você vai dizer: como Deus me libertou, Ele vai te libertar. Como Deus me perdoou, Ele vai te perdoar. Porque não é sobre quem nós somos, mas é apesar de quem somos, que o amor de Deus permanece e prevalece em nossa vida. E eu encerro essa mensagem. Na verdade eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu vou terminar no culto que vem. Não posso nem divulgar isso, mas quem quiser pode ficar pro próximo. Mas brincadeira, tem muita gente para entrar, mas se sobrar fica lá fora e entra de novo. Mas escute,
Eu encerro dizendo para você que está aqui hoje, que tudo que Deus quer de mim e de você, é que primeiro, não limite a obra de Deus ao seu merecimento ou à sua capacidade. Segundo, não duvide da promessa e do chamado dele na sua vida. Meu irmão, faz uns anos que eu repito uma frase que é muito verdade na minha vida. Eu tenho uma amiga chamada Simone que me acompanha há muitos anos. Ela me assessorou nessa parte de agenda dessas coisas. E ela já viveu tanto sobrenatural na minha vida, que Deus falou e cumpriu, que eu falo direto para ela, que se Deus usar um profeta no meio de vocês, levantar um profeta do fogo e vir sapateando na minha direção e falar: homem, contempla esse avião que eu te dou. Meu amigo, por mais que eu não tenha o dinheiro para comprar nem a asa, se Deus falar, eu já pago o primeiro salário do piloto. Eu contrato o piloto antes do avião chegar. Sabe por quê? Porque isso é fé. É saber que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Eu não tenho o dinheiro hoje, eu não tenho a capacidade hoje, eu não tenho o poder hoje, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Fé é isso. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão e você caminha. Então você precisa parar de duvidar. Se Deus falou que vai te levar para os Estados Unidos, começa a estudar inglês hoje. Começa a estudar inglês. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? Você precisa, meu amigo, saber pelo menos dar the peace of Lord. Você precisa, porque se Deus prometeu, Ele vai te do. Você precisa crer. E o que hoje as pessoas sorriem, amanhã elas vão assistir de camarote e vão dizer: olha o que Deus fez na vida do doido. Olha o que Deus fez na vida da doida, da sonhadora, do sonhador. Olha o que Deus fez. Eu declaro sobre a sua vida essa noite, que muitos vão olhar para você e vão dizer: olha o que Deus fez na vida dela. Eu declaro que quando Deus virar o teu cativeiro, você vai ficar como quem sonha. A tua boca vai se encher de riso, a tua língua vai se encher de cântico, e todos dirão entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles.